Meninas, boa noite. Me desculpem eu não ter mandado o vídeo antes. Realmente eu esqueci, não nego, eu esqueci. A Suzana que me alertou no privado e eu corri para estudar e mandar para vocês aqui, tá? Mas eu vou mandar pelo áudio porque já tá tarde e se tiver que fazer alguma edição eu realmente não vou conseguir. Vocês, por favor, me perdoem os barulhos no fundo porque Cauã ainda está acordado. Bom, vou começar dizendo que o capítulo realmente é um capítulo grande, mas eu achei interessante começar por Judas. Quando Jesus escolheu Judas, ele já sabia que ele seria traído por Judas, né? Mas aí a gente acaba se perguntando por que então Jesus insistiu em Judas, né? E eu entendi que era para mostrar pra gente, nos ensinar que até mesmo aqueles que andavam ao lado de Jesus, não estariam livres das tentações, que nós também não estamos livres de pecar, de abrir brechas no nosso coração. Por isso que a gente deve ficar sempre atento, é, sempre em oração, né? Sempre, como é que a Nina fala? Não é alerta, não. Mas é ficar atento mesmo, né? Porque o inimigo não dorme. Mas Judas já traía Jesus antes de dar o beijo nele, que é a marca da traição de Judas, né? Porque ele já se apossava do dinheiro que era confiado a ele, ele já retirava uma parte para fazer uso próprio, né? Teve uma passagem de Jesus, de Lucas 22, que falava que Jesus ansiava muito pelo jantar, porque ele explica que era o último jantar antes do sofrimento pelo qual ele haveria de passar, né? E que só haveria outro jantar quando ele voltasse. Eu separei um Lucas 22:20 que fala a respeito do cálice. E não sei se eu entendi, reli várias vezes, entendi que o cálice se refere ao Novo Testamento, né? Da aliança que Deus fez conosco através do sangue derramado de Jesus. Por isso que fala cálice do meu sangue. Em Lucas 22:22, o traidor, né? Para nós não deve importar saber quem é o traidor. O importante é nunca trairmos a confiança de Deus e nunca nos desviarmos, né? O traidor foi Judas, mas mesmo ali durante a Santa Ceia, os apóstolos discutiam para ver quem era o maior, né? Quando Jesus já havia dito que um mal muito grande ia cair sobre ele, os apóstolos continuavam discutindo quem ia ser o maior. E trazendo isso para nós, para nossa realidade, eu entendo que assim a nossa vaidade não deve superar a vontade de sermos grandes ao levar a palavra e não em sermos grandes em evidência para os outros, né? Em se mostrar para os outros. Em Lucas 22:26, diz que os líderes serviam a igreja, né? E que nós devemos servir também. Jesus deu o seu exemplo de humildade e de como a gente deveria agir um com os outros quando lavou os pés dos seus discípulos. Ele mostrou que somos todos iguais e recebemos a mesma autoridade que ele recebeu, que Jesus recebeu de Deus, nós recebemos a mesma autoridade para continuar edificando a Igreja de Cristo, para continuar levando a palavra, para entendermos que não somos melhores que ninguém, que o fato de ele, como exemplo, sendo Jesus o filho do homem, de Deus, sendo o homem filho de Deus, ele não deixou que aquilo fosse maior, né? Que ele poderia ser metido o suficiente, soberbo o suficiente para passar por cima dos outros, porque ele era o filho de Deus, mas o que ele queria mostrar
é que ele era como nós, é que ele veio para que nós reconhecêssemos que nós somos iguais e que todos nós temos os mesmos direitos como filhos de Deus. Em Lucas 22:35, Jesus instruiu os apóstolos a levarem espadas, porque passariam por rejeições daqueles que duvidariam deles, né? Assim como nós devemos estar munidos da palavra, que mal comparando com aquela época, é a munição que a gente tem, é a arma que a gente tem de defesa contra os nossos inimigos. Em Lucas 22:42, Jesus agonizava, porque aproximava-se da hora da sua morte. Assim como agonizamos quando estamos passando pelos nossos desertos. Como Jesus, não devemos desistir, não devemos nos entregar, devemos confiar em Deus e entregar de maneira que a gente entenda que tem sempre que ser feita a vontade de Deus, sempre. Em momentos antes da sua noite, ele foi orar em profundo sofrimento, mas mesmo assim ele se prostrou diante do Pai e ensinou para a gente o quê? Que a gente deve orar para que não sejamos nunca tentados. Mesmo quando a gente estiver passando pelos nossos desertos, a gente tem que continuar sempre orando para que não abram as brechas do nosso coração e para a gente não seja tentado. Em Lucas 22:51, quando Jesus cura o soldado que é ferido através de um dos apóstolos pela espada, o que eu entendi foi que ele nos ensina a amar e cuidar uns dos outros, inclusive dos nossos inimigos. Em Lucas 22:53, quando Jesus fala da covardia de ter sido preso na surdina, né? Por que na surdina? Porque ele não fez... Os soldados, o povo que era contra Jesus, eles não fizeram isso durante o dia, eles fizeram à noite. E, de acordo com alguns historiadores, não poderiam haver prisões ou prisões em dias de comemorações, em dias de festa, né? E estava se aproximando da Páscoa. E parece que eles tinham que ficar 2 dias presos até que fossem julgados, e não poderiam ser julgados na casa do sacerdote, que foi feito, né? Foi feito na casa de Caifás. Com isso, eu entendi que a gente deve ser verdadeiro com aquilo que nos incomoda e que não usemos da falsidade e da mentira. Sempre sejamos verdadeiros e transparentes quanto aos nossos sentimentos e as nossas atitudes. Em Lucas 22:66, para finalizar, a fim de conseguir uma prova contra Jesus, quando ele diz que é o Filho do Homem, que sentará ao lado direito de Deus, o que eu entendi, isso foi usado contra ele, foi usado de prova contra ele naquele momento. Mas eu entendi que tudo que sai da nossa boca pode nos condenar, tanto pode ser para o bem quanto para o mal. Então, que a gente tenha muito cuidado com o que proferimos aos outros, né? Que tudo que sai da nossa boca vem direto do nosso coração.